Aqui eu só quero mostrar pra vocês porque aqui já é a cozinha, olha. Então eu fiz uma espécie de um hallzinho de entrada. Eu coloquei quadros que eu mesma pintei de paisagens, né, que eu gosto. Não é aquilo tradicional de cozinha, de frutas e tal, porque eu acho assim que tinha que ficar um espaço agradável para quem chega, né? E aqui nesse cantinho vai ter uma árvore da felicidade, que não chegou ainda, mas tá a caminho. Para dar a impressão que é um hallzinho mesmo de entrada, mas depois nós voltamos para a cozinha. Então aqui logo na entrada, olha, eu tenho a sala, aqui eu tenho o sino que eu falei para vocês, né, que eu coloquei para quebrar essa questão da cadeira que fica de costas para a porta, né? Então essa cadeira fica de costas e a outra lá fica muito de frente. Então para quebrar essa energia que vem da porta para a sala, eu coloquei então esse sino, né? Que eu gosto muito aqui de bater e fica bem charmoso. Aqui então eu tenho a área da família, né? Logo na entrada. Como vocês podem ver, né, móveis em madeira, que é bom para essa região, bem estáveis, madeira bem, os pés bem sólidos, bem estáveis, as cadeiras também. Eu tenho aqui nas pontinhas, olha, o protetor de silicone, né, por conta das setas envenenadas. Não é preciso colocar em todas as pontas, né, somente naquelas que apontam para nós, como é o caso daquela lá, ó. Mas, para não ficar algo desproporcional, eu acabei colocando em toda a mesa aqui na sala, né? Tem a questão das flores que estou utilizando agora na época mais fria. E aqui na parede eu tenho alguns quadros. Aqui eu pretendo reorganizar e colocar fotos de família, porque eu estou na área da família, né? Então, possivelmente, futuramente eu irei trocar esses quadros. Andando um pouco mais, eu tenho o cantinho da prosperidade. Vocês podem ver que ele é repleto de plantas. Não era assim, né? Não era assim. Eu tinha só essa trelicinha aqui, né? Só tinha essa aqui e uma planta pendurada aqui, que inclusive era uma venca. E a venca, né, ela cai, no caso. Então, eu substituí e acrescentei essa espécie de jardim de inverno quando eu fiz a troca do piso, né? O piso era escuro, de taco, hoje em dia ele é um piso vinílico marfim. Então, aqui, olha, eu tenho as plantas, né? Apesar desse aqui ser um pendente, que é o dinheiro em penca, ele é um símbolo da prosperidade, é uma mudinha nova. Aqui eu tenho um lírio da paz, que é bom também, porque ele cresce para cima também, é símbolo de prosperidade. E no chão eu tenho várias plantas que apontam para cima, né? Eu tenho a palmeira rafis, tenho a zamioculca, tenho a espada de São Jorge, tenho a lança de São Jorge, olha, são mudas, então estão nascendo agora os brotinhos, né? Então, assim, um cantinho bem interessante para a prosperidade. Eu pretendo colocar ainda algo dourado, possivelmente mais algum tipo de sino ou mobile, né? Um sininho dos ventos, talvez, perto da planta. E talvez algo com vermelho. Eu já tentei colocar flores aqui, inclusive, né? Era com flores vermelhas, mas flores é mais difícil dentro de apartamento. Aqui na sequência, né? Eu tenho, então, a parte do sofá. O tapete, né, como eu mostrei, em tons quentes, porque nós estamos no inverno, próximo ao inverno. Do sofá é possível olhar a porta, então eu estou numa boa posição de sofá, porque eu não estou diretamente ali de frente nem de costas para a porta e consigo ver quem chega. Então, é uma boa posição de sofá. Aqui eu já começo a ir para o cantinho do sucesso, que é onde eu disse para vocês que eu tenho a jiboia, né? E eu amo esse cantinho. As cores não são as cores do sucesso, né? São tons de verde, de azul. Então, bem diferente do que seria o adequado. E aí eu resolvi fazer essa correção, olha, colocando um cristal multifacetado aqui, pendurado junto com a planta. Apesar de eu considerar que tem uma energia maravilhosa nesse espaço, né? Para fins de reequilibrar, aí eu coloquei então um cristal multifacetado, ok? Então vamos caminhar aqui. Por último, nós vamos ver o corredor. Aqui eu quero mostrar para vocês uma correção que eu fiz, olha, utilizando então o cristal multifacetado, colocado entre 3 portas. Eu tenho a porta do escritório, a porta do quarto da minha filha e a porta do meu quarto.
Então, esse cristal, ele faz... o que ele faz? Ele faz com que a energia desse espaço, ela gire, né? Ela não vai passar direto, ela vai girar entre os 3 espaços. Eu poderia colocar mais um cristal nesse batente, mais um cristal nesse batente e poderia, se quisesse, colocar um aqui também. Eu senti que colocando este, a energia já ficou muito boa. Então eu não senti necessidade de colocar outros dos lados. Por isso que eu digo, vocês têm que sempre seguir a intuição de vocês, né? Se em algum momento eu me sentir desvitalizada, talvez eu acrescente mais cristais multifacetados. Bom, pessoal, então aqui eu tenho o espaço de trabalho, né? Vejam que eu tenho aqui um puffzinho, né? Porque eu fico de lado aqui na minha posição de comando. Então, para não ter impacto por eu estar de lado, eu tenho um puffzinho que me dá a segurança de proteção, a sensação de proteção, né? E aqui eu tenho todos os meus objetos mesmo de trabalho. Então, ficou um espaço muito adequado para para a finalidade, né? Que é o trabalho. Então, tanto que aqui eu tenho a máquina de costura, né? Eu tenho aqui eu tenho guardado vários materiais, como tintas, aquarela, né? Tem uma tela ali numerada que eu estou pintando. Aqui, gente, eu queria mostrar para vocês, ó, não deveria ter esse espaço, né? Guardando ali algumas coisas, mas não encontrei outro espaço, então talvez eu encontre uma solução. Aqui eu tenho os meus quadros que eu amo e eles estão bem na área do sucesso, então eu acho muito bom porque a árvore é um arquétipo, né? De produção, de crescimento, então eu acho assim que estão num lugar bem propício. Aqui eu preciso fazer um reparo, olha, até deixei para mostrar para vocês. Então, esse é o tipo de reparo que nós temos que ter atenção para fazer, né? Tem que passar uma colinha aqui. Como esse cantinho, ele é meio, né? A gente vê que não tem energia, então eu penso em colocar mais um cristalzinho multifacetado aqui. Planta, eu não sei se eu conseguiria colocar, né? Talvez. E aí eu tenho um cristal multifacetado na janela para distribuir a energia do sol. E ele dá esse reflexo bonito, olha, né? Das cores do espectro solar. Olha que bonito. Então é interessante colocar assim no ambiente em que você passa boa parte do tempo, né? Se você passa mais tempo na sala, coloca na sala. Se é no quarto, coloca no quarto. Olha, dá um efeito muito bonito quando bate o sol. Aqui eu tenho essa planta que escolheu onde ficar. Ela ficava na sala e um dia eu precisei colocar para cá. E vi que ela ficou muito viçosa, não tive mais coragem de tirar e ela está aí até hoje. Tenho os meus livros, né, que também são meus instrumentos de trabalho. Não tem mais espaço, ó, está até faltando espaço para pôr livro. Tenho os instrumentos de artesanato também, que eu gosto muito. Outra planta. Então, pela manhã, né, eu abro aqui a cortina, deixo aberta para que entre bastante luz, né. Durante amanhã, né, logo de manhã eu abro bem as cortinas e as janelas para que ventile e faça aí essa circulação da energia vital. Eu tenho aqui o tapete turquesa, né, não é a cor mais adequada de acordo com o Feng Shui, mas é uma cor anti-inflamatória, por isso eu havia escolhido, talvez eu troque futuramente. Aqui nós temos o quarto da minha filha, né, que nós já percorremos, já está bem com ar de amor. Aqui eu tenho a área da criatividade, onde eu tenho ali os animaizinhos, e eu venho pra cá, onde eu tenho um pouco mais da área da criatividade e tenho a área dos amigos. Então aqui eu fiz algumas modificações, como vocês podem ver, olha, tem 2 criados mudos, né, tem esse e tem esse aqui. Antes só tinha esse, mas como precisamos, né, ter a questão do par, eu acrescentei este outro. Essa cama, ela está bem adequada, olha, porque tem espaço para circular em toda a volta. A cama da minha filha, ela está quase encostada na parede. Também não é a posição ideal, mas como o quarto é um pouco mais apertado, acabou ficando como sendo a melhor posição para não atravancar a passagem, né? Mas se for possível, olha, fazer essa configuração de deixar esse espaço para que se possa circular em volta livremente, né? Aqui eu tinha uma mesinha, olha, que atrapalhava essa passagem aqui. Então ela foi retirada e hoje em dia tem a planta que praticamente não atrapalha, certo?
Outra modificação que eu fiz aqui, coloquei plantas que não tinha também. Na verdade, não tinha em quase nenhum ambiente, só tinha no cantinho lá da prosperidade. Eu não tinha mais plantas e tinha a jiboia também. Gosto muito dessa planta, eu não gravei o nome dela, mas é muito linda e se desenvolve muito bem. Aqui, olha que interessante, eu tenho uma pitadinha de vermelho, por ser o quarto do casal, né, que seria o quarto do casal, então eu trouxe um vermelho que não tinha, para dar um toque de paixão. Eu tenho o elemento dourado de metal, que é bom, tenho um quartzo incolor, tenho uma bússola que ficava na sala, mas depois dos meus estudos eu passei para o quarto por ser a área dos amigos e das viagens, então para movimentar essa energia das viagens, né, aqui uma lança de São Jorge, que também ainda é muda, então ainda está só ela. Vamos dar a volta aqui, né. Aqui eu tenho os meus pertences, tenho o telefone, que é um objeto de interação, né? Lembrem que é uma área boa para ter objetos de interação, apesar de eu não utilizar muito, mas tem. Olha que interessante, aqui eu preciso fazer um reparo, olha, que a parte do telefone, ela está sem a tampa, e não pode acontecer isso, então é um próximo reparo que eu tenho a fazer. Aqui, olha, eu tenho aquela pontinha de silicone por conta da seta envenenada, né, que aponta para a cama, olha. Então, eu fiz a correção. Desse lado, eu também tenho essa correção, olha, né, para seta envenenada. Um ponto que eu esqueci de dizer, olha, aqui no vaso eu também teria essa seta envenenada aqui, né, mas eu coloco uma outra planta redonda na frente e eu corrijo essa energia também da seta. Certo? Aqui eu tenho uma espada de São Jorge, que é considerada uma boa planta para o quarto, porque ajuda a melhorar a qualidade do ar. E aqui eu fiz outro reparo. Esse puxador, né, esse e esse, olha, estavam quebrados e eu fiz a troca, então estão ok agora. Esse tipo de detalhe tem que ver, tá? Eu tenho um espelho aqui, olha, mas ele fica atrás da porta e ele não reflete a cama de noite. Aqui eu tenho a área do banheiro, que foi o primeiro, então, que eu renovei, né, há 2 anos atrás, mais de 2 anos, a janela não funcionava, era bem difícil, era tudo bem velho, assim, somente a pia e o vaso não foram trocados, tá? O restante foi trocado, então eu tenho aqui planta, mais ou menos, mais uma vez, a espada de São Jorge, olha, essa tem um brotinho nascendo, tá? Eu tenho aqui o elemento náutico, que é bom para a área do trabalho, olha, tem um conjuntinho de vasos, né, de peixinho, tem as turmalinas negras nos cantos, tenho o ralo fechado, olha, bem facinho de trocar e fechar, só tem que lembrar de abrir e fechar na hora do banho, né? Bastante luz entrando, era um lugar assim muito escuro esse banheiro, né? O espelho em bom estado, como vocês podem ver, olha, bem limpinho, né? E bem novinho mesmo. Então, eu consigo manter uma boa energia, trazendo esses elementos, né? As plantas, a luz. Aqui eu tenho o espelhinho que eu falei pra vocês, olha, que é em formato octogonal, que algumas pessoas dizem que não é bom ter dentro de casa, mas nas minhas pesquisas encontrei essa informação de que ele poderia ser usado na parte externa do banheiro, para isolar a energia do banheiro, e eu gostei do resultado e por esse motivo ele está aí. Vamos passar para cá, para a área da espiritualidade. Olha, a área de espiritualidade está aqui, nessa região. Então, eu trouxe os cactos para essa área. Lembrem-se, né, que eu mostrei esse cacto aqui que eu resgatei lá fora. E esse aqui acabei ganhando de presente dos meus sobrinhos. E aí eu falei, bom, né, agora para ficar, então eu vou ficar com 2. Este aqui também é outro dinheiro em penca ou tostão, que é uma planta considerada boa. Então, eu aproveitei aqui esse espaço, olha, para colocar cristais, para colocar o meu incensário, né? Eu tenho aqui embaixo também, olha, um lampião
que ele é o símbolo do conhecimento. Lembre-se que o espaço da espiritualidade também é da sabedoria. Aqui dentro desse armarinho ali ficam guardados livros também. Então, dessa forma, eu acredito que os cactos na área da espiritualidade e sabedoria não vão interferir de uma forma negativa. Então, aqui eu tenho a cozinha, né, a entradinha que eu já mostrei pra vocês, que eu ainda vou colocar uma planta aqui, olha, vai ficar bem interessante, bem com cara de hall de entrada mesmo. Aqui havia um armário bem na entrada, então atrapalhava bastante o caminho, né, era esse armário aqui, e também tinha outro armário aqui, então era bem ruim para entrar mesmo, né, imagine a energia. Aqui eu tenho a parte aqui da lavanderia, olha, tudo em ordem, né. Aqui na janela, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, olha, que eu tenho as plantas, né, as suculentas, que elas precisam ficar perto, assim, da luz do sol, mas elas não chegam nem a 1/10 do tamanho, olha, da janela, então não tem problema, né, eu não estou atrapalhando a entrada de energia, a entrada de luz, a entrada de ar, consigo ver lá fora, então não tem problema, eu não posso colocar um obstáculo, né, que impeça a minha visão externa ou a entrada de luz e ar. Aqui eu tenho mais alguns objetos. Como vocês podem ver, eu tenho alguns objetos na cor preta, que não é muito recomendável para cozinha, mas são poucos e eu gosto tanto dessa cozinha, que eu tenho certeza, assim, que o sentimento é o melhor norteador, né? Então sempre pensem dessa forma, né? O sentimento como sendo um norteador. Eu reciclei essa peça aqui, olha, ela era azul, eu pintei de branco e cinza. Essa peça aqui também eu reciclei, era azul, pintei de branco e cinza. E aqui eu tenho, né, o meu fogão, como eu falei pra vocês, olha. Ele era de 6 bocas, então ele ocupava todo esse espaço. E era com ponta, então vejam que esse fogão, olha, ele não tem a seta envenenada, porque a ponta dele é arredondada, olha que interessante. E ele é muito prático de limpar, ele funciona muito bem, né? E para fazer essa correção entre o fogão e a pia, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, olha, um cristal multifacetado. Ele está pendurado, deixa eu me afastar aqui, olha. Ele está pendurado exatamente, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele está pendurado exatamente entre os dois. Eu havia colocado uma planta aqui, mas umas 2 vezes eu quase derrubei, então eu achei mais seguro colocar o cristal multifacetado ali, certo? Aqui eu tenho um probleminha, olha, que a geladeira, ela impede a visão da porta, olha, a porta tá aqui e a geladeira fica na frente, né? Só que foi a melhor posição dos móveis que eu encontrei para cozinha. Vocês podem ver que existe uma boa circulação de energia nessa cozinha, né? Então eu coloquei aqui essa plantinha para ajudar a quebrar essa distância que existe entre a porta e o fogão, né? E vai ter a outra plantinha aqui, talvez eu coloque mais um cristal multifacetado aqui, não sei. Mas é um espaço que para mim é muito agradável. E vamos para a área da saúde, né, que nós estamos finalizando. E a área da saúde aqui, ela pega principalmente o corredor. Então vejam, quero mostrar aqui também uma modificação que eu fiz. Essas plantas, elas ficavam desse lado, né? Mas esse lado, ele é bem o da espiritualidade. Então eu achei melhor trazer esses elementos, né? Os elementos que remetem à espiritualidade, como se fosse um altarzinho, para cá. E trouxe as plantas para esse lado aqui. E também, olha, eu coloquei a minha fontinha ali. Estão vendo? Olha, que eu comentei sobre a fontinha. Tem o elefantinho, né? Então também ficou um espaço bem agradável. Uma informação que eu havia falado da fontinha. Vejam a posição dela, olha. Ela está daqui para cá, né? A água está fluindo para cá. Então é como se fosse da entrada para dentro. É isso que eu disse para vocês. Eu não poderia colocar uma fontinha daqui para lá, porque seria no sentido como se fosse de dentro para fora, especialmente se for na área da prosperidade. Então, se eu colocasse uma fontinha dessa lá, né, que é a área da prosperidade, a fontinha possivelmente ficaria de dentro para fora, exatamente de frente para a porta de entrada. E aí, a minha prosperidade ia fazer o quê? Ia embora, né? Então, é nisso que eu digo que tem que ter cuidado com a fontinha. Ali não seria o lugar mais adequado para a fontinha, né? Então, eu trouxe ela para
a fluir aí uma boa saúde, né? Até porque eu tive problemas de saúde, então eu acredito que isso vai ajudar muito, né? Aqui eu tenho mais uma zamioculca, que é uma planta maravilhosa, cresce para cima, bem viçosa, olha, na área da saúde. E o corredor inteiro, ele faz parte da área da saúde, e ele não tem muitos elementos, né? Como vocês podem ver. Aqui, como as paredes para mim elas estão boas, eu tinha essa parede aqui cheia de coisas, ó, que agora tá branquinha. Eu tinha aqui um adesivo escrito amor em várias línguas. Um pouco mais pra cá eu tinha um painel com fotos, né? No banheiro não tinha nada, na parede lá eu tinha também mais alguma coisa. Então eu há um bom tempo já desde o final do ano passado, que eu pintei a casa toda, eu fiz a modificação e agora está assim, eu gosto muito, né? E como eu não tenho interesse em colocar mais nada na parede, eu vou colocar uma passadeira aqui no corredor. Ela não chegou ainda, mas como está faltando a cor marrom, né, do elemento da área da saúde, eu vou colocar uma passadeira com tons de marrom para terminar então de corrigir a energia aqui da área da saúde. E lembre-se que é uma área que tem que ter assim objetos que você goste muito, que são muito bonitos. Então eu tenho as duas mandalas do curso de mandala terapia, as duas mandalas que eu mais gosto, né? Como vocês podem ver, azul e verde são minhas cores preferidas. Tenho mais duas aquarelas que eu fiz, que eu gosto muito, periodicamente eu vou trocando, né? Tenho o espelhinho também que eu acho lindo, que é aquele que fica isolando a energia do banheiro. E tenho para finalizar então o cristalzinho aqui multifacetado. E é isso, pessoal. Com isso nós finalizamos então o passeio pela minha casa, com as alterações que eu fiz. Possivelmente eu lembrarei mais tarde de outras, mas eu quis que ficasse algo assim bem espontâneo mesmo, para que vocês vejam, né, que é dessa forma que nós devemos tratar aí a nossa casa, com alegria, com espontaneidade, e que é um processo contínuo, né? Como eu disse, já faz 1 ano e meio que eu estou nesse processo, gente. 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio eu troquei o piso, eu mandei pintar as paredes, né, para cores mais claras, o sofá foi forrado, enfim, foi feita uma série de ações. As plantas, né, que não existiam tantas, hoje em dia tem em todos os cômodos. Então com isso a qualidade da nossa energia ela vai melhorando. E eu tenho certeza que existem várias modificações ainda a serem feitas, e com o passar do tempo a minha própria intuição vai apontando a direção certa. Um grande beijo e até o próximo vídeo.